Bem, o estudo de hoje é interessante. O Papa Francisco teve uma cena que me emocionou muito, mas me chamou a atenção devido a alguns estudos que vocês podem realizar pela internet, por fontes seguras e até por livros mesmo, né? A cena que me chocou muito foi o Papa Francisco sozinho lá no Vaticano, subindo aquela praça e orando para seus fiéis, né? Em meio a um grande caos, uma grande pandemia, né? O Covid-19, que matou milhões e continuará matando na Itália. Como todos sabem, a Itália foi o epicentro do coronavírus e ainda está morrendo muitos irmãos e irmãs lá. E me foi uma cena muito bonita, que ele subiu aquela rampa toda vazia, toda aquela praça vazia, sentou e orou pelas suas ovelhas ali naquele seu país e por todos os irmãos na terra. Mas o que me chamou a atenção, que é onde eu quero chegar, mais adiante nós vamos ver aqui hoje um estudo do capítulo 17 de Apocalipse, onde fala da grande meretriz. Algumas traduções falam prostituta, sentada nas 7 colinas que envolviam uma cidade. Essa cidade é Roma, é o Vaticano. Essas 7 colinas, ou também chamados 7 montes, eles existem de verdade. Bom, houve um jovem em 1094 na Irlanda, de nome Malaquias. Ele nasceu em 1094 na Irlanda, era irlandês. E na adolescência ele começou a ter visões e teve o seu, assim, viu que o seu caminho era ser padre, né? O caminho, fazer o seu caminho dentro da igreja como padre, né? Ele começou a ter visões. E ele começou a ter visões em 1119. Isso chamou muita atenção de um papa chamado Clemente III. E essas visões começaram em 1139, na sua primeira viagem a Roma. Então ele foi canonizado. Então vejam bem, a Igreja Católica Apostólica Romana canonizou Malaquias, tanto que existe o dia de São Malaquias, que a igreja comemora, certo? Ele até profetizou o dia que ele morrer, e isso está de fato registrado pela história, que foi 2 de novembro de 1148. São Malaquias previu a própria morte. Então, quando ele foi nessa viagem, com essas visões, né? E ele teve depois uma outra viagem, na primavera, uma segunda viagem, aos 45 anos de idade, que ele fez uma profecia muito assustadora e que esse Papa Clemente III ficou muito convencido com essas profecias. Que ele fala, é uma espécie de uma lista porque a Igreja Católica considera o apóstolo Pedro como sendo o segundo papa, o primeiro papa da Igreja Católica. Então, desde Pedro até agora, o Papa Francisco, passaram-se 266 papas no Vaticano. São Malaquias
ele ficou conhecido porque ele fez uma profecia dos 112 últimos papas. O que eram essas profecias? Eram frases curtas e um brasão. Então, quer dizer, cada papa, ele tinha assim uma frase, um ideal de vida, qual que seria a ideologia dele dentro da Igreja Católica e um brasão. Eu não vou ler em latim aqui, porque é para ser mais objetivo no áudio. No caso do Papa Francisco, que muitos consideram, veja bem, isso não podemos afirmar categoricamente, pode não ser ele, mas muitos estão considerando ele. Por quê? Sendo o último Papa. São Malaquias profetizou que o último Papa iria testemunhar o início do fim dos tempos. E tem um brasão, para quem quiser ver pode pesquisar na internet, o brasão do Papa Francisco. E a profecia de São Malaquias em relação a ele é a seguinte: Pedro, o romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, será destruída a cidade das 7 colinas. Essa é a profecia. E todas as outras profecias que ele fez com relação aos outros papas, batata. Foi aquilo que aconteceu. Mas aí as pessoas perguntam, mas o nome do Papa não é Francisco? É verdade. O nome do Papa não é Francisco, não é Pedro. E a profecia fala que Pedro, o romano. O nome do Papa Francisco, na verdade, é Jorge Mário Bergoglio. Como todo mundo sabe, todos os papas, eles usam um pseudônimo quando eles vão começar o seu papado. Então, no caso do Papa Francisco, ele usou o pseudônimo de São Francisco de Assis, por causa da ordem na qual ele faz parte da Igreja Católica. Quem foi São Francisco de Assis? Fazendo um resumo aqui. O verdadeiro nome de São Francisco de Assis era romano, mas o verdadeiro nome dele não era Francisco de Assis, era Giovanni de Pietro de Bernardone. Pietro, em italiano, significa Pedro, ou em latim, Petrus, significa Pedro. Então, ele era um romano, só que ele abandonou como todos sabem da história, as riquezas para servir a Deus, e ele gostava muito da França. Então o pai dele chamava ele de francisquinho ou franciscano. Então por isso saiu esse nome, esse pseudônimo que ele usou daí, São Francisco de Assis. Mas o nome dele é Giovanni de Pietro de Bernardone. Então isso me chamou muita atenção com o que está escrito, que vamos ver a seguir, no capítulo 17 de Apocalipse. E me chamou muita atenção, e eu achei uma cena muito bonita, o Papa caminhando meio ao caos, sozinho, no Vaticano, para orar pela humanidade. Então eu vou ler de novo aqui a profecia de Malaquias, considerado pela Igreja santo, pela própria Igreja Católica, São Malaquias, que diz: Pedro, o romano, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, será destruída a cidade das 7 colinas. Então é isso, pessoal. O estudo de hoje é só uma curiosidade, vamos dizer assim. Não estou aqui afirmando nada, mas esses registros de São Malaquias existem, Qualquer um pode pesquisar, tem livros, tem na internet falando sobre esse padre e as profecias dos 112 últimos papas. Muito obrigado a todos, shalom a todos e a paz de Cristo esteja com todos. Um dos anjos das 7 taças veio me dizer: vem,
Vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada à beira das águas copiosas. Os reis da terra se prostituirão com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagarão-se os habitantes da terra. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma pista escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações. São as impurezas da sua prostituição. Sobre a sua fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi então que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, fiquei profundamente admirado. O anjo, porém, me disse: por que está admirado? Eu te explicarei o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A besta que viste existia, mas não existe. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujo nome não está escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados ao ver a besta. Aqui é necessária a inteligência. Quem tem discernimento, as 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está sentada.